Fala aí, eu sou a Alessia, irmã do Alisson. Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. E esse é mais um vídeo do nosso canal Somar. Somar! Então, se eu clicar aqui na caixinha do liberado, eu vou ver os documentos que foram liberados para fazer o processo. E olha só, eu tenho um nome agora aqui, ó, que é o número do Picking. Se eu clicar nessa seta, ele vai abrir para mim o documento do Picking, que foi formado a partir dessa ação. E aí, se o usuário quiser, ele pode imprimir, então, o documento, ó, de picking, baseado naquela data, para os itens específicos que a gente colocou. Então, tá aqui, ó, os pedidos, o item, a quantidade, de qual depósito e tudo mais. Então, eu consigo trazer para o meu operador, né, um documento impresso para ele poder seguir essa operação. E veja que aqui eu tenho dois momentos. Eu tenho um momento em que eu estou fazendo a minha lista de pique antes de eu selecionar os lotes, e eu também tenho como fazer isso depois. Imagina, você lembra quando eu estava falando da nota fiscal de saída, onde eu selecionava o lote, aí eu podia colocar por vencimento, por numeração, por isso, por aquilo? Aqui, quando eu faço todos com picking, eu também faço exatamente essa atividade. Ó. Então, ó, eu vou separar qual? Vou separar o lote baseado no número do sistema, então, do menor para o maior, por exemplo. Então, eu clico aqui, ó, seleção automática, e seleção automática. Pum. Tá? Então, eu zerando aqui, né, basicamente toda essa operação, vou dar um OK, atualizar e vou mandar imprimir novamente. Ó. Olha só que legal. Então, agora, além de eu ter as informações das quantidades que eu tinha antes, ele já está me dando a folha do que foi selecionado. Então, eu posso trabalhar duas atividades. Eu posso gerar meu documento antes de entregar para o meu operador vai lá, coleta a nota nesse papel, volta e registra no sistema o que ele selecionou. Ou a gente pode induzir a separação, onde eu vou no sistema, faço a pré-seleção desses lotes, dessas quantidades, e entrego o que foi selecionado para que ele colete. Tá? Então, eu tenho aí o processo de picking sendo executado de duas formas, né? E aí eu poderia, então, a partir desse momento, criar N documentos dentro do processo. Olha só que interessante. Então, quer dizer, se eu já selecionei todas as quantidades e tudo aquilo que eu preciso para atender um determinado pedido, uma determinada transferência e tal, então eu posso criar aqui a minha entrega. Então eu tenho a entrega manual ou a entrega automática. Quando eu falo entrega manual, ele vai abrir para mim os documentos para que eu confirme manualmente. Entrega automática, ele já vai criar os documentos de entrega sem eu olhar, né? Sem aparecer para mim na tela. A fatura manual, ele vai abrir a nota fiscal de saída. Se eu quiser fazer uma transferência atendendo a uma solicitação ou uma saída de insumos a partir de uma ordem de produção. Então, todas as operações do estoque podem ser feitas a partir do processo de picking. Eu posso lançar dados numa produção, executar as transferências e fazer até mesmo a nota fiscal dentro do processo de picking. Olha, né? Então, dessa forma, a gente fecha ali, né, uma rotina exclusiva para que o departamento, para que o almoxarifado possa trabalhar no dia a dia, à vontade, executando sempre todas as demandas. O mais legal é que, como a gente tem aquele flag do efetuar picking, nós temos a questão das prioridades e N outras coisas aqui dentro do gerente de picking, você consegue trabalhar dentro dos filtros
ele só separa aquilo que já foi aprovado pelo comercial, pré-validado pelo financeiro. Financeiro faz um check lá no pedido que determina que o pedido pode ser separado para faturamento. Então, a gente cria efetivamente uma rotina para o almoxarifado trabalhar dentro do processo de picking, tá? E aí aqui eu vou fazer então vou criar aqui a minha entrega manual. Por que eu vou criar a entrega manual? Só para agregar para você mais uma informação do processo. Então tá aqui, ó, ele gerou uma página para o pedido 1, uma página para o pedido 2 e outra página para o pedido 3. Tá vendo que ele gerou várias páginas Certo. aqui? Naturalmente, ele vai te pedir para ir respondendo uma a uma, para ele controlar o processo. Ele não vai largar tudo solto para você fechar aqui, né? Então você vai, porque se eu fechar, ele não vai terminar. Então, para que eu termine, eu efetuo então o preenchimento completo aqui. Só que qual que é a diferença? No processo anterior, quando eu copio do pedido para a nota, eu sou obrigado a selecionar os lotes na hora do faturamento. Como isso já foi feito no processo de picking, aqui a informação já veio respondida. Tá vendo? Então, não precisa inserir de novo. só que tem mais um ponto, mano, que eu comentei anteriormente. Processo é de quê? De picking e embalagem. embalagem. Onde entra o processo de embalagem aqui dentro do sistema? Quando a gente cria o documento de entrega, a gente está criando apenas o documento que envolve a movimentação de estoque, beleza? Certo. Então, aqui dentro, quando eu dou um botão direito, o SAP libera para a gente essa opção aqui, ó, lista Lista de de embalagem. embalagem, né? E ao clicar nessa opção da lista de embalagem, eu tenho como, baseado no cadastros de embalagens que eu tenho dentro do meu sistema, dizer, olha, estou pegando esses 3 produtos, colocando dentro de uma caixa, tá vendo? E os produtos são esses. Cada produto pesa 3 quilos. 3 unidades, peso total 9. Olha só que interessante. Então, eu coloquei uma embalagem do tipo caixa pesando 9 quilos. Se eu trocar aqui, ó, ele movimenta automaticamente entre os tipos de unidades de quilos existentes dentro do sistema. Então, esse pedido ficou assim, né? Então, eu vou vir aqui, só completar essa informação aqui, adicionar, sim. O outro pedido, que são 32, que é a quantidade de 32 unidades, já estava com o lote selecionado. Eu vou vir aqui, botão direito, lista de embalagem. Então, a minha primeira embalagem é uma caixa com 5. Aí eu dou um tique. Minha segunda embalagem é uma outra caixa com 5. E aí eu vou formando todos os volumes existentes dentro do processo. E aí eu posso ter volume misto, mais de um tipo de embalagem dentro da mesma operação. Então eu posso formar exatamente como eu estou empacotando esses itens antes de enviar para o meu cliente. E se a minha caixa, né, aqui no momento em que eu cadastro ela já tem um peso, tá vendo? Ó? Ela tem um peso aqui, ó, 0,8. Tá? Então, se ela pesa 0,8, esse cara pesa 15, esse cara pesa 15, a última caixa aqui, ó, ela vai ter as 22, não. Vamos colocar num pallet para ficar mais diferente. Então, o pallet pesa 5, tá? Essa informação está aqui. Então, pallet pesa 5, caixa pesa 8. Se pallet pesa 5, esse cara pesa 8 e todo mundo junto pesa 96. Quando eu venho aqui na minha aba imposto, eu tenho aqui então o meu peso líquido, né? E eu tenho como confirmar o meu peso bruto. Então, é 96 mais uma caixa 0,8 mais outra caixa 0,8 mais 5, tum, copiar no campo, tá? Então, eu tenho como chegar então no meu peso bruto
Vou então adicionar também essa entrega aqui, aí ele vai reclamar naturalmente dos impostos, vou corrigir aqui porque esse pedido de venda não tinha essas informações, e aí eu concluo todo o meu processo. Esse aqui eu não vou colocar embalagem, não é obrigatório no momento, tá? Então, se a gente voltar aqui para o meu pedido, botão direito, mapa de relações, o que a gente vai enxergar agora? Né? Documento de entrega. Que o meu pedido de venda teve uma entrega. Se eu vim aqui e colocar também o processo de picking, ele mostra para mim qual é o picking que foi gerado para atender esse documento. Bom, e aí, mano, uma outra forma da gente poder fazer isso é a partir do próprio pedido de venda, né? Digamos que eu não eu não vou ter um departamento de estoque que vai fazer essa operação toda, mas eu quero garantir o processo de picking através aqui de um processo do pedido. No pedido de venda, se a gente der um botão direito aqui, tem a opção, ó, gerar lista de picking. Ao clicar aqui, o sistema vai carregar já, ele vai fazer um autofiltro. Direto lá na tela direita de picking. Isso, baseado nesse documento. Então, eu venho aqui, seleciono, posso criar aqui ou liberar diretamente para o picking. Seguinte, vou fazer basicamente o mesmo processo que a gente acabou de fazer, só que eu vou terminar tudo por aqui, ó. Eu vou vir no liberado, vou confirmar a quantidade que está liberada. Se tiver número de série aqui, no caso, que é aquele motor que a gente colocou no outro dia, né? Eu vou ter que criar, então, os números de série. Deixa eu colocar aqui novamente. Então, você pode também fazer uma criação automática, números de série AAA, cadeia numérica de zeros, tá? Mas eu vou usar aqui como cadeia sem operações aumentar. Então, ele não vai deixar assim. Diminuir. Só para fazer graça. Criar, olha lá, 991, 9982, 9973. Adicionar, seleção automática, atualizar, ok. Atualizar aqui, ele já vai gravar essa informação. Eu seleciono essa opção, né? Se eu vim no picking efetuado, não vai estar aqui naturalmente. Deixa eu só voltar aqui, seleção. Então, estando aqui, ó, eu posso daqui já executar as minhas ações finais, né? Ou eu posso efetivamente só selecionar esse documento e dar o todos com picking para confirmar a minha operação. E se eu vim aqui no picking efetuado agora, o meu documento já vai estar aqui e não mais no liberado. Estando aqui dentro, também posso selecionar e aí criar as operações. Então, eu posso trabalhar dentro de uma tela, posso trabalhar dentro da tela do picking, posso trabalhar dentro da tela do assistente, posso iniciar a partir do pedido de venda, posso iniciar através do gerente de seleção. São vários caminhos para a gente poder chegar no mesmo objetivo, que é efetuar o processo. Agora, vou só para a gente finalizar e deixar um pico de curiosidade aí para o pessoal, que dentro desse processo eu falei do lote, eu falei do número de série, a gente falou sobre o processo de picking, só que muitas das vezes, quando eu dependo muito de um processo todo desse de estoque, eu tenho algo a mais dentro da minha operação. E esse algo a mais se chama posições de estoque. Posições de estoque é aquele que na grande maioria dos lugares o pessoal chama de endereçamento. Que esse termo é meio puxado, né? Endereçamento. Mas o que significa? Né? Aqui dentro do SAP, a gente consegue também cadastrar dentro de um depósito um endereço, uma sequência de informações para ficar mais fácil de localizar. Posicionam geograficamente dentro do seu depósito aonde esse item está alocado. Então, posso ter um item que está no meu depósito 2, dentro da rua 01, no prédio 1, nível A. Então, olhando para um depósito, né, imagine cada
pallet, cada local, cada gaveta, um armário, cada caixinha daquela como uma posição. Então eu consigo orientar o meu depósito para que eu faça esse processo de seleção ainda mais otimizado. Eu posso ter restrições, transações, entre outras coisas. E esse é um assunto que eu vou deixar para o próximo vídeo, para a gente poder trazer aí para nós toda essa operação com o endereçamento de estoque também. Show de bola. Já estou ansiosa para saber mais aí. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Um abraço, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau.